minha amiga, nós temos o texto de hoje que se encontra no livro de João, capítulo 13, no verso 1, que diz o seguinte: Jesus amou-os até o fim. Chegou, porém, os dias de sacrificar a Páscoa e Jesus convoca os seus discípulos para a última ceia. Jesus estava muito desejoso de participar daquela ceia com seus amigos. E ele, então, Jesus chama Pedro e João e diz a eles: olha, vá à cidade e procure um homem que ele tem uma sala separada para que nós possamos celebrar a ceia juntos. E os discípulos foram. Eles foram procurar o homem que Jesus havia falado, que tinha uma sala separada para essa celebração. Jesus estava esperando muito por este momento. E lá estava Jesus no centro e os seus discípulos. Vamos contar quantos discípulos eram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estava à mesa os 12 discípulos e Jesus estava ao meio. E ali Jesus havia desejado muito participar daquela reunião com seus discípulos. E aí o Pedro notou que não tinha uma pessoa para servir na reunião. Mas ninguém falou nada, todo mundo ficou calado, ninguém queria servir, todo mundo ficou quietinho. E aí Jesus viu que ninguém se prontificou para servir. Então Jesus se levantou e pegou uma bacia, amarrou uma toalha na sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus pegou uma bacia e chegou em cada pé e foi lavando os seus pés e enxugando com a toalha. Lavou os pés dos seus discípulos com todo amor e carinho que ele tinha por aquelas vidas. E Jesus foi lavando os pés de cada um. Foram 12 pés lavados naquela noite, e todos os seus discípulos ficaram calados, observando. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, Senhor, eu não quero que lave os meus pés. Aí o Senhor falou: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro: então lava, Senhor, lava os meus pés, lava a minha cabeça. Aí o Senhor colocou a bacia e voltou para o seu lugar e disse: eu sou o vosso Senhor. E sabe por que eu lavei os pés de vocês? Para mostrar para vocês que é dessa forma que devemos agir com os nossos semelhantes. Jesus deu uma lição nos seus discípulos, que nós, servos do Senhor, nós devemos ajudar. Nós devemos estar sempre prontos a abençoar e ajudar as pessoas. Jesus quis que eles aprendessem esta lição. E então Jesus pegou o pão e começou a repartir o pedaço e dar a cada um dos seus discípulos. E ele foi dando um pedaço a cada um e disse: esse pão representa o meu corpo, que é partido por vós. E aí ele repartiu o pão com todos os seus discípulos. Depois ele pegou uma taça
com o vinho, que é o suco de uva. E ele disse: este é o cálice do meu sangue. Este vinho simboliza o meu sangue, que é derramado por todos vocês. E aí ele passou a taça e cada um participou daquela ceia do Senhor. Crianças, que naquela mesma noite Jesus revelou que seria traído por um deles. E todos ficaram a se perguntar: quem será? Será eu, Senhor? Outro dizia: será eu, Senhor? E aí Judas colocou a mão no prato de Jesus para comer. E Jesus falou: aquele que põe a mão no meu prato, este é o que me trai. Aquele era um momento muito esperado por Jesus. Como diz no livro de João, ele os amava. E Jesus estava muito ansioso por aquele dia, por aquela ceia, onde ele estaria ali com todos os seus amigos. E então Jesus sentiu a necessidade de orar. E os discípulos ficaram com sono e dormiram. E aí Jesus voltou. Quando chegou cá, eles estavam dormindo. E Jesus falou: amigos, orem comigo. E eles acordaram e continuaram orando. E aí Jesus retorna, vai orar novamente. Quando Jesus retorna novamente, eles estavam dormindo de novo. Jesus estava muito triste, muito agoniado, porque ele sabia o que estava para acontecer com ele. E ele chamou seus amigos novamente, que acordassem. Mas, naquela hora, chegou os soldados e prenderam Jesus. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo tu me traz? E levaram Jesus. E os seus discípulos saíram. E Jesus foi levado. E fizeram Jesus carregar a cruz. Eles crucificaram Jesus. Ao lado de Jesus estavam 2 ladrões, malfeitores. E um à sua direita, o outro à sua esquerda. E o que estava à sua esquerda dizia: tu não és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Desce daí dessa cruz, salva nós e a ti também. E aí o que estava à direita falou: como pode falar uma coisa dessas? Ele mal nenhum fez. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no paraíso, lembrarás de mim? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele estende a mão e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em cima da cruz, sofrendo, Jesus teve tão grande amor pela humanidade, entregou o seu espírito ao Senhor e expirou. Os seus discípulos ficaram com medo e se esconderam numa casa, com medo, por causa dos soldados que podiam matá-los, e eles se esconderam. Jesus foi levado e no 3º dia o túmulo estava aberto e Jesus não estava mais lá. Sabe por quê, crianças? Porque o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, ressuscitou.